Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Energia, o podcast aqui da SolarSul, que visa conversar com pessoas do mercado solar e também do meio do empreendedorismo, ouvir suas histórias das empresas e aprender também sobre a trajetória de sucesso das pessoas. Hoje aqui com a gente eu tenho o prazer de receber Guilherme Costa, diretor executivo, né? O SU, como é que eu falo a nomenclatura? Tá valendo, qualquer um das nomenclaturas tá valendo. Da Renovige Energia Solar. Eu já vou falar direto aqui o que acontece com Chapecó, que brota empresas de energia solar. Tem alguma coisa especial em Chapecó Perfeito. Que tem esse viés, né? Esse viés de solar. Perfeito. Bom, boa tarde, né, pessoal? Primeiro, agradecer o convite, né? Muito grato aí poder conversar com todo mundo. Então, assim, Chapecó, na verdade, é a terra da Renovige, né? Então, a Renovige aí, que é uma precursora no setor, né? Então, a gente tem muito orgulho de dizer que é 11 anos de mercado, né? Até a gente estava falando um pouquinho antes da feira, né? Muitos dos nossos clientes que foram lá no nosso stand, a gente falou bastante sobre, poxa, dá para dar a volta na feira que eu duvido encher aí 2 mãos, quiçá uma mão, com empresas que têm mais de 10 anos de setor fotovoltaico no Brasil. E a Renovige é uma delas, né? Uma marca que está há muito tempo no setor. Então, acabou que ali se fundou a Renovige, né? Um projeto muito legal que foi executado lá há alguns anos atrás. E aí, depois surgiram algumas empresas de alguns dissidentes da companhia, né? Então, basicamente é isso. Então, hoje realmente é um polo no setor fotovoltaico aí em Chapecó. Eu acho muito interessante isso, cara. E realmente, essa tua observação sobre o tempo de vida das empresas no mercado é muito importante, porque é um mercado, entre aspas, recente, Sim, né? E que se renova em questão de empresas, porque nem todas sobrevivem aos altos e baixos, né? Então, aí a gente já vê uma certa organização, né, governamental da empresa para se manter na trajetória. Mas, Guilherme, como eu te disse antes, eu pesquisei um pouco, né, sobre o entrevistado, eu sempre faço isso, pesquiso sobre o entrevistado, e tu tem uma trajetória aí no comércio exterior, né? Tu teve outras empresas, trabalhou em outras empresas de importação, exportação e tudo mais. Isso. Como é que tu caiu no mundo do solar? Tá bom, perfeito. Bom, como que aconteceu minha trajetória, né? Então, minha formação, de fato, é comércio exterior, né? Então, fiz Unicinos aqui, uma parte da minha carreira, e me formei pela Univale, lá em Itajaí. E eu, né, com o andar da carruagem do comércio exterior, eu sempre vim do ramo de logística. Então, trabalhei em 2 freight forwarders grandes, que são agentes de carga internacional, né, uma multinacional alemã e uma suíça. E depois fui para uma companhia marítima, que tem cruzeiros, MSC, né? Trabalhei como comercial lá. Então, na questão de fato, logística internacional marítima, né? Para empresas como a Renovige, prestando serviço de container da Ásia para cá, ou fluxo inverso, né? E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter vontade de ir para o lado da indústria, né? Sempre fui um prestador de serviço, né? Então, no ramo da logística, e pensei, queria ver como que é dentro da indústria, o que esses caras reclamam tanto, que vai parar a linha, que não vai acontecer não sei o quê. Então, achei interessante pegar e ir para esse lado. E surgiu a oportunidade na Intelbras, né, que é a empresa que hoje detém a Renovige, né? Surgiu a oportunidade de ir para lá e eu entrei lá na parte de supply chain, suprimentos, de fato, internacional, que era o que eu estava comentando um pouquinho. Então, eu cuidava do mundo de CFTV, né? Então, da parte de segurança eletrônica. E aí, nesse mundo, comecei a ter algumas oportunidades dentro da companhia. E uma oportunidade bem legal que eu tive foi de participar da venda de 10% da companhia para um grupo chinês, que é a Dahua, que é um dos maiores também players de CFTV do mundo. E aí, nesse episódio aí, a gente teve sucesso na negociação, né? Então, foi muito legal, foi uma participação que eu tive junto com o nosso CEO lá do grupo, o nosso diretor de segurança na época. E a partir daquele momento ali comecei a ter mais exposição e tive o convite para participar do início do projeto de energia solar, já na área de produto, como ainda dentro da Intelbras. Ainda dentro da Intelbras. Então comecei junto com a diretoria atual lá de solar, o projeto de energia solar na Intelbras, que hoje já tem seus 4 anos aí de mercado já. E com a aquisição da Renovige, né, foi feito o convite para assumir a gestão da Renovige.
Então, foi mais ou menos assim que as coisas aconteceram, né? Então, por oportunidades em outras áreas de negócio, eu vim lá do comércio exterior, que hoje me ajuda também muito nesse mercado de energia solar, porque hoje a gente sabe que não existe uma viabilidade razoável financeira para a produção nacional, né? Então, a gente acaba optando por usar fábricas terceiras na Ásia, né? E esse conhecimento do mercado internacional dos fornecedores me ajuda muito em algumas discussões aí, algumas negociações que a gente traça, tanto na questão de competitividade de preços, quanto na questão de ter o produto certo no portfólio, né? Então foi daí que surgiu o meu caminho, foi traçado até chegar aqui falando com vocês. Isso que tu falou de não haver viabilidade financeira para a produção nacional, tu fala questão da Renovigi produzir. Ou tu fala de uma forma geral, que não existe uma viabilidade financeira para a produção em geral. Porque eu sei que existe produção nacional de equipamentos. Existe. Né? Mas como é que tu vê esse mercado de produção? Tu ainda acha mais viável trazer do que ou produzir ou comprar daqui? O que a gente fala, né? Para nós hoje, Renovigi, como grupo Intelbras, né? A gente entende que até seria interessante ter viabilidade de fabricação nacional. Porque é DNA do grupo a fabricação. Só que hoje a gente percebe que, por exemplo, a tecnologia do módulo ela tem suas nuances, suas mudanças, né? Então, N-Type, P-Type, TOPCon, HJT. Então, cada momento é uma tecnologia. Então, tu construir uma linha de produção hoje para isso, e daqui a pouco muda a tecnologia, muda o parâmetro que tu teria que estar produzindo teu módulo, é ruim, porque tu vai fazer um investimento grande que depois tu vai ter que refazê-lo, né? Mudar algo no projeto. Então, hoje existem algumas fábricas nacionais que são muito mais voltadas para Finame. Existem alguns projetos aí para mudança de imposto de importação, ex-tarifário, isso está sendo discutido, mas a gente ainda percebe que ainda não é maduro o suficiente e as empresas nacionais não têm como suprir todo o mercado externo. Então, a partir do momento que tem a viabilidade técnica e financeira, a gente é defensor, a gente quer valorizar, né, a fabricação nacional. Só que hoje nós entendemos não ser viável por causa dessa mudança tecnológica rápida que a gente está sofrendo e porque os players atuais do setor não conseguem suprir todo o mercado nacional. Então a gente vai deixar muita gente deslocada e inviabilizando o consumo para muitos dos consumidores, né? Por isso. A atualização de tecnologia fora é muito mais rápido e talvez muito mais fácil, né? Perfeito. Do que aqui. Perfeito. Tu monta a tua fábrica e passa, sei lá, 2 anos, tu tem que reformular ela para estar atendendo as novas necessidades, né? Exatamente. É mais ou menos isso que a gente vê, mas, de novo, havendo uma estabilidade, a gente percebendo que de fato faz sentido, para nós é até interessante que... Isso, por acaso, já entrou em pauta alguma vez dentro da empresa? Sim, a gente está sempre estudando. Fica, né? Tá sempre monitorando ali, ó... Isso, tá vai dar daqui a 5 anos, 4 anos, não sei. Isso, está sempre o nosso grupo de custos, controladoria calculando, tributário vendo imposto, vendo o que faz sentido, o que não faz. Então, a partir do momento que fizer sentido, pode ter certeza que deve ter outra fábrica aí no Brasil. E vai ser mais uma janela dentro desses 11 anos, né? Isso, que tu falou da empresa. Me conta um pouco desses 11 anos de empresa. Eu sei que tu tá desde 18. Não, eu tô... Na Renovigi. Na Renovigi eu tô há 1 ano. 1 ano? 1 aninho, Mas tu tem um conhecimento aí da história. Como é que hoje, vamos trazer para hoje então, dentro desse teu 1 ano, como é que a Renovigi vê o mercado adiante, né, para frente, para se manter, sei lá, mais 10 anos, mais 11 anos, enfim, né, para não ficar só assim, ó, vivendo só o amanhã. Sim, né? Uma pergunta bem legal. O que a gente tem falado bastante para os nossos clientes é que, bom, todo mundo sabe que esse começo de ano não foi aquilo tudo, né? A gente imaginava uma queda no setor, mas ninguém imaginava uma queda tão drástica. Então, começou-se com a questão da mudança da regra. Depois a mudança da regra, a gente brasileiro esquece rápido, né? Isso aí já ficou para trás. Aí veio a questão do imposto, né? Da taxa de juros, né? Então a taxa de juros inviabilizando muitos dos financiamentos bancários. Aí alguma certa insegurança em alguns lugares com o governo, né? Sem viés político nenhum, mas a gente tem o país bem polarizado, né? Metade do país num candidato, metade no outro, então muita desconfiança de parte do país, né? Então, todo esse investimento ficou muito travado. Então, a gente percebe que isso está fazendo com que tenha uma seleção natural também no setor. Então, a gente percebe que muitos players estão com dificuldade, né? Então, a gente escuta no mercado.
muitos distribuidores, né, muitos integradores também, com certa dificuldade. Não são todas as empresas que têm uma estrutura que a Renovige tem por trás, que a SolarSul tem aqui também, né? Então é uma pegada diferente que existe aqui. Grande parte é informal ainda, não é tão profissional, e também não estava esperando esse revés do mercado. Então a gente percebe loucuras no preço, vendendo almoço para comprar janta. Então são coisas que a gente percebe que não vão se sustentar no setor e vai haver uma seleção natural dos players. Então a gente vê no futuro uma consolidação do mercado entre grandes marcas, né? Então a Renovige é uma delas, né? Com outras grandes marcas aí que existem no país. Então vão se consolidar, vão diminuir a quantidade de players, assim como os integradores também vão ficar os mais profissionais, né? Os que vivem disso, os que são focados nisso, né? Que conseguem ter em grande parte das suas vendas indicação, porque fazem um trabalho bem feito nas suas entregas. Então a gente percebe que é um movimento natural que vai acontecer no mercado, né? Uma consolidação tanto nos distribuidores quanto nos integradores. O mercado não vai crescer mais na proporção que cresceu nos últimos 3 anos. Não, isso não vai ser mais visto. Né? Não, com certeza não. Mas ainda é um mercado muito bom. E principalmente quando tu tem uma redução dos players, esses players também conseguem expandir seu faturamento, seu crescimento. Né? Então é nisso que a gente acredita, né? Que o mercado vai crescer em taxas bem menores que o passado, mas sim vai continuar sendo um bom mercado. A gente tem muito pouco da matriz energética, né, com energia solar, então na geração distribuída aí é muito pouco, né, preenchido. Então a gente acredita bastante, vai vir bateria, vai vir muita coisa pela frente aí, que a gente tem certeza que vai fazer com que o setor continue muito forte, mas com os players mais profissionais. Aproveitando essa tua fala aí de perspectiva de seguir crescendo, né, nós não conversamos sobre isso lá na Intersolar, mas eu te pergunto agora aqui, esses 3 dias lá de feira, tu percebe que há um reaquecimento do mercado, assim, tendo em vista o início do ano? Perfeito. Sim, a gente escuta, né? Eu sou até meio cético, assim, eu sou um cara mais pé no chão, né? Eu não sou muito de vibrar antes da hora, né? Mas a gente percebe um movimento dos integradores de, tá aumentando a quantidade de orçamento, o pessoal voltou a questionar, voltou a recuperar o orçamento lá de trás e tentar ver se está viável. Então a gente escuta, de uma forma geral, uma retomada. Nos fechamentos, esse início de semana foi bem bom para a gente, mas eu prefiro ver um pouquinho mais com o passar das semanas para que isso se consolide. Mas sim, o discurso geral do mercado é que o final do ano deve ser bem melhor e daí 2024 a gente de fato deixar esse ano, né, meio complexo para trás para que seja a retomada do setor nos percentuais de crescimento que fazem sentido, né? Eu conversei aqui com outro empresário também da distribuição de produtos de fotovoltaicos, e aí a gente estava vendo, e ele falando, as pessoas não se dão conta também que houve um decréscimo no preço dos produtos, né? Que o mesmo orçamento que ele passou há meses atrás, ele refaz agora a diferença de 30%, 40%. Que paga qualquer questão da taxação da injeção na rede, né? Então esse que é o grande ponto, né? Então realmente a gente percebe que tem muita gente que fica naquela questão, mas tá taxando agora, estão taxando o sol. Mas a queda do custo do equipamento foi tão drástica nesse começo de ano que compensa de longe qualquer perda que teve ali na questão do que tu está injetando na rede. Tem muito projeto que está bem mais viável do que estava, por exemplo, em novembro, onde o mercado estava super aquecido, todo mundo vendendo pra caramba, né? E aí os preços estavam mais altos. Então, realmente, esse ano a gente teve uma queda, né, drástica, deve estabilizar agora, não acredito que não tem como cair mais do que está agora, né? Mas está muito mais viável financeiramente em alguns casos do que propriamente antes da lei, né? Ainda mantendo nessa história assim, de altos e baixos e trazendo o 2022 para a pauta, 2022 já estão nomeando como corrida do ouro do mercado solar. E tu vê 23 como um ano sabático, digamos assim, de tu repensar as estratégias, rever tudo aquilo que foi feito para ver o que está certo para seguir para 24, né? E o que está errado para te deixar de lado. Então, 2023, assim, ele, como nós estávamos falando agora, ele fica estagnado para revisão de olhar para si, para as empresas olhar para... Perfeito. É exatamente o que a gente está vendo lá dentro. Então, assim, tem alguns nichos específicos que está tendo volume, né? Então, por exemplo, usinas de investimento, né? Muito comum, né? Bastante usina de investimento. Agora, no mercado que
que era o 80-20, que é o residencial, comercial de pequeno porte, sim. É um momento de reflexão, de ver como conquistar esses consumidores que ainda não colocaram no sistema, né? E principalmente, como eu falei, e numa concorrência muito mais leal, acredito, para frente do que a gente está tendo nesse momento. Porque, de fato, nesse momento a gente percebe que muitas vezes a qualidade está sendo deixada de lado, né, por uma questão de briga de preço, que é natural, né, cai a demanda, então todo mundo começa a brigar e a variável preço sempre acaba vindo à tona, né? Só que eu sempre gosto de falar, a gente está falando de um produto que tem 25 anos de garantia de eficiência, né? E aí, quando tu bota 25 anos de garantia de eficiência no teu telhado, às vezes tu compra um carro que tem 5 anos de garantia e não é tão custoso quanto o sistema de Tu já acha ótimo 5 anos de garantia. Isso já acha ótimo, né? Então, assim, a gente fala muito que não adianta tu ter uma Hilux na garagem, né, que tu confia, né, que é um produto bom, que vai te dar garantia, que tu não vai te incomodar, e tu botar qualquer coisa em cima do telhado da tua casa, né? Então, bota também algo que tu sabe que tem garantia, tem procedência, tem tempo de mercado, né? Que pra gente, eu também falo muito, a gente, como Renovige, né, agora vendendo nosso peixe, a gente tem 11 anos de setor, coisa que muito raro alguém tem no Brasil. Então, a gente sabe qual é o tamanho da conta de um pós-venda de 11 anos de setor, né? Tem muita gente que está 1, 2, 3, 4, 5 anos e não sabe o que é 11 anos de equipamento instalado, né? A Renovige sabe. Então, a gente é muito responsável com o que a gente está vendendo. Esse pioneirismo, né, citado antes aqui por ti, da Renovige dentro do mercado, como é que foi esse momento? Eu acho que tu participou, me corrija se estiver errado, da entrada da Intelbras, da chegada da Intelbras na Renovige. Como é que foi esse momento, assim? Foi um momento, assim, né, de aprendizado, né? Claro que toda mudança, ela gera incertezas, né? Ela gera algum tipo de conflito, né? De entendimento entre as partes. Eu não estive no primeiro dia, né? Mas 2 meses depois que eu assumi. Então, assim, ainda é um certo desafio, né? Só que a gente gosta de reforçar, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de estar falando com algumas pessoas, né? Para trazer essa realidade. Então, só trouxe vantagens para a Renovige, essa é a verdade, né? Então, hoje a gente tem uma empresa de capital aberto, né, que é uma grande empresa do país, né, uma marca muito difundida, que nos traz um lastro financeiro muito grande para a gente ter um estoque de segurança saudável, para a gente poder honrar, se antes a gente já honrava, imagina agora a garantia dos nossos produtos, né? Então, só veio a somar, né? A Renovige, ela tem um posicionamento de marca e, consequentemente, precificação um pouco abaixo, né, para a gente, por questão de posicionamento de marca, de fato, né, mas a gente conta com todo esse lastro financeiro por trás. Então, eu só vejo vantagens, né, é o que eu falo lá para o nosso integrador, para o nosso parceiro, que é a Renovige hoje, ela tem todo o histórico desses 11 anos, sempre inovando, trazendo produtos e estando próximo. A gente foi indicado no Reclame Aqui como um dos melhores suportes do Brasil. Mais uma vez a gente está concorrendo. Eu vi que abriu a votação. Bota lá. Bota lá, pessoal. Então, e a gente de fato está muito, muito bem posicionado em relação à nossa marca, pós-venda, suporte. E agora a gente tem uma grande empresa também por trás para nos dar esse alicerce aí para o futuro, sabe? E são vizinhos ali, né? São vizinhos, né? José fica no teu braço? Dá um... Não, vizinho eu digo de estado. Vizinho de estado. Exatamente. É tudo barriga verde. Tudo barriga verde. É uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber por que barriga verde. Eu não tô... Cada um conta uma piada. Cada um tem, Eu sou gaúcho, né? Mas meu pai é catarinense. Então, cada um tem a sua versão da história. Ô, Guilherme, essa como é que eu vou dizer, essa virada de chave de 22 para cá, entra na pauta de planejamento da Renovige. A gente até falava disso antes. A questão da evolução dos produtos, né? Ele tem um certo limite de evolução, talvez. Né? Mas como a Renovige vê, por exemplo, assim, eu vou falar agora o que eu vi, né? Lá em São Paulo, vi muita coisa diferente, né? Da linha de inversores, de carregadores, enfim, bastante coisa diferente. A Renovige, ela planeja trazer essas novas tecnologias. Como é que é assim, a questão de portfólio agora, né? Não questão de governança, como tu falou antes, questão de portfólio de produtos. Né? Qual é o planejamento da Renovige aí para o próximo ano, para os próximos anos? Perfeito. Bom, isso também é outra vantagem que essa aquisição trouxe,
que é o aumento da nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, né, do nosso time de P&D. Então, hoje a gente consegue ter uma visão muito maior em relação ao futuro, né, do solar. Hoje a gente conta com um escritório de cerca de 70 pessoas na Ásia, tanto para auditar a fábrica, quanto inspeção de produto, quanto engenheiro de desenvolvimento de produto. Né? Então, a gente, de fato, tem uma estrutura muito forte lá, olhando o produto e olhando o fornecedor, né? Para poder fazer as escolhas certas. Então, assim, hoje a gente vê que o mercado ainda é muito orientado ao grid tradicional, né? O off-grid ele tem ganhado o seu valor, principalmente com alguns apagões aí que tem acontecido, né? E o híbrido também vai virando uma realidade. O híbrido tem algumas questões de homologação do sistema, da bateria e tudo isso que devem acontecer. Tem a questão do custo, né? E eu acredito que, assim, vai ser mais a médio prazo a consolidação desse mercado com baterias, né? Porque o custo ainda não viabiliza, né, muito o sistema. É muito mais por uma segurança do negócio, né? Então, se tu tem um aviário, tu não pode ficar sem energia. Se tu tem refrigeração, que tu não possa ficar sem, é mais por segurança do negócio que viabilidade financeira, né? Quando tiver a viabilidade financeira, de fato vai popularizar mais. Tem mercados no mundo que tu injeta na rede, não só tu não é taxado, como tu nem pode mais injetar na rede, não vale a pena. Então, assim, aí é um mercado que a bateria compensa, porque daí melhor que jogar fora, jogar para a rede, porque ninguém te paga nada por aquilo, não te remunera, tu armazena na bateria. Mas mesmo assim, né, tem que ter um custo de viabilidade para te poder fazer, porque senão vai ser preferível o cara desperdiçar energia do que fazer um baita de investimento em bateria sem sentido. Então a gente está muito de olho nas questões do setor em relação ao off-grid, híbrido. Carregador veicular a gente já tem o nosso Renocharger, né? Que inclusive a gente fez uma ação bem legal na feira lá de alguns tamanhos de sistema. A gente estava inclusive bonificando o carregador porque a gente quer, de fato, mais uma vez ser referência em lançamento de alguns produtos, né? Então, isso a gente não precisa se preocupar. A gente vai estar sempre na vanguarda, muito por questão dessa estrutura que a gente tem lá e que nos traz as novidades de forma antecipada, sabe? Só pegando o gancho do Renault Charger, eu tive também no stand da Intelbras lá, e aí tava um rapaz que ele tem aquele Electric Car BR no Instagram, ele tava lá, falando sobre veículos elétricos, inclusive. E aí eu te pergunto, agora uma pergunta mais pessoal, talvez. Tu acha que vinga o elétrico por causa das autonomias e da estrutura para se recarregar? Não só nas casas, né? Num trajeto mais longo. Hoje a tendência é que o híbrido ele seja mais vantajoso. Mais vantajoso. Então, todo mundo é a pergunta do milhão, né? Porque hoje a gente vê que realmente ainda tem uma dificuldade de autonomia, né? Mas cada vez mais se popularizando, mais players trabalhando e a gente conseguindo, de fato, consolidar. Então, tem um aqui na Solar Sul, tem um ali no mercado, tem um ali em todas os, né? Fechando um ecossistema para que ocorra, deve cada vez mais ser fomentado isso. Mas hoje, realmente, de fato, hoje o meu carro é combustão normal, mas eu iria para um híbrido. Meu primeiro passo seria um híbrido. Depois, né? Depois vai para 100% elétrico, né? Mas aqueles que já têm, de repente, uma autonomia mais curta, né? Vive na cidade, é um transporte mais nesse formato, tem viabilidade já. Depende muito do cenário de cada um, né? Porque as soluções já existem. Mas e também baixar custo, né, de investimento, que ainda tá salgado. Exatamente. Mas como eu levo sempre como comparativo as TVs. Quando veio as TVs de plasma, sim. Era um preço de um Gol. É verdade. Para te comprar uma TV de plasma. Hoje já é super comum. Sim. Então as tecnologias vão ficando... Vão ganhando competitividade, vai ganhando escala, né? E daí vai reduzindo o preço. Guilherme, outra coisa, a Renovigi, ela tem operação no Nordeste, né? Tem. Pernambuco. Isso. Né? Por que a ida para o Nordeste? Assim, várias empresas escolhem o Nordeste para CDs, para outros pontos de escritório. Por que o Nordeste? Pela incidência ou pela facilidade de locomoção logística, né? Ambos, na verdade, né? Hoje a gente tem, de fato, uma viabilidade financeira lá grande no Nordeste, pelo HSP, pela incidência solar, e também porque para a gente ter um processo logístico, né, onde a gente evite quebra de equipamento com o transporte, demora na entrega, a gente escolheu ter lá no Nordeste para facilitar esse fluxo. Hoje a gente não, né, por exemplo, Norte ainda não faz muito sentido, então a gente sai da nossa estrutura no Sul,
né? Tanto sul, norte, centro-oeste, quanto sudeste, a gente sai de São José, Santa Catarina hoje, né? E só Jaboatão lá que a gente especificou nordeste, e hoje o nordeste atende nordeste, né? O pessoal até nos fala, pô, mas por que não atende norte? Hoje as transportadoras não têm essa linha de uma forma competitiva. Então, mais vale sair do sul, para a gente ter uma ideia, porque tem os hubs no sudeste para ir para o norte, do que de fato sair do nordeste para o norte. É que geograficamente seria mais fácil, né? Seria mais fácil, mas não faz sentido para as transportadodoras lá. Talvez por demanda, por fluxo. Aí é outra área, né? Mas talvez até a infraestrutura de rodovias de nordeste para norte. Pode ser. Não conheço. Pode ser. Mas vai que é melhor as do sul do que as lá dentro. O que a gente escuta muito é mais orientar pela demanda. Porque lá o sudeste é o coração do país, né? Sim. Então tudo que sai do sul para no sudeste e dali espalha, né? Então é isso que eles nos trazem como primeiro motivo, né? Então, pô, mais vale eu sair do sudeste ter um monte de caminhão indo para tudo que é lugar, do que eu sair do nordeste que eu vou ter uma linha específica lá, daí vai ficar caro, né? Então, normalmente essa é a justificativa. Mas a gente está lá estrategicamente por isso, né? Para ganhar eficiência lá e entrega, e é um mercado que tem crescido bastante também. Dentro de algumas novidades que a Renovigi trouxe para o mercado, eu achei, não sei se é tão novidade assim, mas como eu te disse, eu fiz uma breve pesquisa, um módulo de 550 de baixo carbono do Finame, tá? As linhas de crédito, tá? Que nós já vimos que tiveram alguns entraves aí, né? São uma boa saída para quem tem o receio de investir no momento, assim, né? Sim. Sempre é uma boa saída, ou existe outra. E os incentivos fiscais, né? Nessas estratégias de Finame, por exemplo, que é uma linha de crédito especial, isso acaba ajudando o cliente final e o integrador? Tu acha isso uma boa saída? Ou tu ainda é daquele time assim, não, guarda um dinheiro, né, para depois vir e... A gente sempre fala, né? Obviamente, se tu tem o dinheiro, né? Pô, eu tenho dinheiro na poupança lá, né? No colchão, tá guardado no colchão lá o dinheiro. Investe em energia solar. Não tem nenhum investimento que se pague tão rápido quanto o investimento em energia solar. Agora, pô, eu de fato não tenho capital, não tenho 30 mil reais para adquirir, não tenho, dependendo do sistema, 80 mil reais, 150 mil reais. Então, as linhas de financiamento são uma opção. No primeiro semestre, os bancos deram uma segurada, né? E a gente conversou bastante lá na Intersolar também com algumas instituições financeiras, né? As que mais financiam no setor aí. E muitos deles estão dizendo uma volta de uma flexibilidade agora para o final do ano, né? Então, com certeza, é algo que o consumidor pode voltar a acionar se tinha ficado em dúvida, né? Porque muitos deles recuaram, porque o discurso aquele do troque sua conta de luz pelo boleto do financiamento no primeiro semestre não estava muito assim, e agora vai voltar a ser, então é uma alternativa. Nos casos do Finame, então, nem se fala, né? Uma carência longa para pagamento, taxa de juro anual baixíssima, né? Então é uma boa alternativa. Então por isso que a gente realmente lançou esse módulo, né? Finame Renovigi nacional, né? Então numa parceria que a gente tem local aqui, mas de novo, né? Com marca Renovigi, com todo o nosso respaldo. E a gente também lançou módulos de maior potência para que a gente possa fazer de fato vendas de usinas de maior porte, né? Que também hoje é uma alternativa aí, junto com a Renovigi, alguns grandes projetos de maior estrutura e capacidade, necessidade financeira, a gente ter essa jogada de participar junto com um financiamento próprio, inclusive da Renovigi, para alguns casos de maior porte. Guilherme, a Renovigi, como é que ela busca novos clientes? Eu sei que ela tem uma carteira de cliente, né, já bem consolidada. Como é que é a busca? Ela vai muito pela sua... como é que eu vou dizer, pelo seu nome, digamos assim, né, que já é uma marca consolidada, ou ela tem assim uma estratégia de região, de público específico? Como é que funciona essa parte de buscar integradores e outras empresas? Perfeito. Bom, normalmente a gente tem uma busca ativa dos integradores, né, junto à Renovigi. A gente de fato, né, tem uma busca ativa então nesses parceiros. O que a gente percebe é que algumas regiões a gente, daí por decisão, a gente começa a fomentar um pouco mais, se a gente tem alguma saída de parceiro do setor, né? Porque acontece às vezes algum integrador de sair do mercado, e a gente começa a fazer algumas análises regionais, né? Para identificar como que está a nossa cobertura naquele mercado, né? Então, algumas vezes a gente faz
proativamente, mas normalmente a gente tem muita procura de fato, principalmente depois de alguns eventos como Intersolar, né? Então, o pessoal acaba indo lá, empresas, né, que buscam normalmente, tiveram alguma dor de barriga com alguém em relação a suporte, a garantia, esse tipo de coisa, acabam valorizando ainda mais, de fato, uma parceria com uma empresa como a Renovige, que é referência para esse tipo de assunto, né, suporte pós-venda. Então, normalmente, pós-feira, a gente tem bastante acesso, demanda ativa, e aí mídia paga, todo esse fluxo aí que acaba entrando muita gente, mas a gente tem um filtro para, né, tentar buscar também só ter integradores que de fato a gente consiga pelo menos fazer uma pré-análise sobre se tem o perfil para ser um parceiro nosso ou não, né? Então depende muito do momento do ano, né? Pós-feira normalmente é mais pessoal nos aciona, e durante o ano a gente também faz algumas análises de como está a nossa cobertura por região e às vezes dá um foco maior na equipe. Lá está valendo a pena a gente dar uma explorada, porque talvez o número aqui está, né, precisando dar uma evoluída. Aí já tem alguma outra região que a gente já está estourado. Daí a gente, não, aqui dá uma segurada. Exatamente, mais ou menos assim. E uma opinião agora talvez seja, eu quero que seja tua, não fale o nome da empresa agora. Tá bom. O maior desafio para dar segmento no mercado. Para ti, o que é que tu acha? Tá. Assim, eu entendo que seja a credibilidade dos players do setor, né? Então, assim, hoje a gente percebe que, por exemplo, o financiamento ele foi muito afetado por insatisfação de alguns clientes em alguns momentos, né? Pela geração não bater com a promessa de orçamento e tudo isso. Então, assim, a gente precisa, e aí falando com o mercado como um todo, né, que todos sejam muito profissionais na hora de tanto oferecer o produto, então ter cuidado com o produto que está oferecendo, né, como de fazer o orçamento. Então, a gente não pode vender a qualquer custo, né? Então, a gente tem que, eu vou lá vender um sistema numa casa onde tem uma sombra enorme e não vai gerar nada e eu não falo nada para o cliente. Isso não é uma venda saudável, né? Esse cliente vai ficar insatisfeito, vai falar mal da tua empresa e acabou, já foi. Então, eu acho que passa muito pela credibilidade dos players do setor, dos participantes do setor. Então, todo mundo fazendo seu trabalho adequadamente, não queima o setor como um todo. Então, a gente não quer prejudicar o concorrente, né? A gente só quer que ele também não se prejudique. Então, porque às vezes algumas ações indevidas, produtos ruins no mercado, acabam queimando o setor como um todo. Então, né? De novo, essa é a minha fala, mas eu também represento uma marca que defende as coisas positivas do setor. Então, é mais ou menos o que eu penso, sabe? Casou as opiniões. Casou. Trazendo para a marca agora. Existem inúmeros distribuidores no mercado. Tá? Cada um atuante na sua região, fortes ou não. O que a Renovige traz de diferente para o mercado? Perfeito. Por não ser só mais um distribuidor. Perfeito. Então, assim, a Renovige, ela traz 11 anos de mercado. De novo, eu desafio, né, uma marca brasileira aí que tenha tanto tempo no setor quanto a Renovige, que esteja ainda no setor, né? É uma empresa focada, então tem um grupo grande por trás, mas ela é focada em energia solar, né? Então, assim, ela sabe o que está acontecendo, ela aprendeu com os históricos do passado, ela hoje tem uma segurança financeira enorme, né? Muito grande. Nenhuma empresa, né, e com a maior simplicidade do mundo, que a gente defende, nenhuma empresa é infalível, né? Todas as empresas podem ter algum problema, mas assim, hoje a gente faz parte de um grupo muito forte que nos dá esse respaldo, né? Para a gente se posicionar como, tá seguro, tá trabalhando com a gente, né? Hoje a gente tem várias unidades de negócio que sustentam um mau momento no setor solar, né? Que todos estão passando, né? Não é particularidade, né, de uma empresa ou outra. Então, assim, eu acho que é muito voltado para a sustentabilidade no setor, melhor pós-venda do Brasil. Isso não é opinião nossa, é opinião dos nossos credenciados, né? Já tiveram várias pesquisas que dizem isso. E o pós-venda nesse setor é sério, é coisa séria, não é brincadeira, né? Então, o inversor parar de funcionar lá, tu tá deixando o cara pagar a conta de luz lá, que ele não tinha mais isso no orçamento, não tinha mais intenção de pagar. Então, a Renovige traz para o mercado sustentabilidade no setor, é você saber que você vai poder contar daqui a 25 anos com a Renovige, e durante todos esses 25 anos da garantia, saber que a garantia vai ser exercida.
Então, para mim, são os 2 pontos cruciais da marca, né? Saber o que está falando, porque é um dos mais antigos do mercado. Saber que pode prometer garantia sim, porque vai estar aqui uma marca nacional, depende do Brasil, não vai fechar a maletinha dela, a porta do escritório e ir embora para outro país, porque é uma marca brasileira. E a questão de saber atender o cliente, porque senão não é à toa que a gente já está, de novo, mais uma vez, entre os indicados do Reclame Aqui como melhor suporte do Brasil. Então, a minha opinião é isso, é esse pacote voltado para sustentabilidade e garantia. Por isso que a Renovige não é mais um. É uma empresa séria e muito bem colocada no mercado. E aí nós já transcendemos a parte do produto, né? Já estamos na parte do serviço. Perfeito. Né? E transcendemos também a parte de ser só um objeto. Já estamos tratando diretamente com pessoas, que é com quem tu vai ter a relação ali, né? Naqueles... De longa data, né? 25 anos de funcionamento prometido em alta eficiência. O Guilherme, para a gente ir encaminhando assim, mais profissionalmente, tu tem aí... Quando é que tu começou no mercado de trabalho em geral? Quando tu começou a trabalhar na tua vida? Que idade tu começou a trabalhar na tua vida? Com... 16, 17, sei lá? Tô 17. 17, tá. Então, vamos ver se tu é bom de memória. Começa a puxar tuas lembranças lá desde os teus 17 anos e vê... tu tá dizendo, né? Saiu da tua boca aí. E vê se tu consegue lembrar, sei lá, 2 histórias que te marcaram. 2 histórias que te marcaram. Seja por perrengue, seja engraçado, seja alguma coisa que tu, sei lá... É que se tu vai lembrar é porque tu aprendeu alguma coisa com isso. Né? Ou que tu, sei lá... Enfim, tenta lembrar 2 histórias que te marcaram, que tu sempre que lembra dela, tu lembra com algum sentimento assim, ou foi bom, ou então, isso aí foi foda, mas eu aprendi. Né? Tá bom. Bom, contar uma que eu não acho, não é boa, na verdade, mas aí também te remete à tomada de decisões, né? E uma que eu guardo com muito carinho, que foi de onde surgiu as oportunidades, que eu já falei um pouquinho agora há pouco. Então, em um certo momento, né, não vou falar em qual das empresas, mas passou um momento que eu comecei a não estar mais feliz e não estar indo feliz trabalhar, né? Então, isso, algum tempo atrás, eu estava falando com um amigo aí que está em outra empresa, e ele começou a falar sobre isso, né, que não estava mais indo para o trabalho feliz. E para mim é uma premissa básica, né? Se tu não está indo para o trabalho feliz, tu não vai produzir bem, tu vai só te frustrar, então isso só vai acarretar coisas negativas, né? Então não vale a pena, né? Por mais que financeiramente seja interessante, não vale a pena tu ficar insistindo em algo que não está te trazendo pontos positivos. Então, em um momento da minha vida, acho que muitas pessoas passam por isso, eu senti isso, né? Senti essa situação e decidi, né, mudar. Então, é o que eu aconselho, né? Se eu puder dar um conselho, aperta um pouquinho as contas aí para, de fato, conseguir fazer com que tu mude essa trajetória, essa dificuldade que tu está. E outra coisa que eu comentei, inclusive, aí um pouquinho antes na fala, é a questão, de fato, dessa parte dessa negociação que eu participei lá na Ásia. Então, foi algo muito legal para mim, na minha trajetória, que é uma coisa que me trouxe bons frutos, né? Então, é uma história de sucesso, só que uma história de sucesso ela não é construída sozinha, né? Então, tu sempre... tu tem outras pessoas que participam, que te ajudam nisso. Então acho que o grande ponto aí é a gente não se fechar e a gente sempre trabalhar como equipe, porque é daí que a gente consegue coletar as coisas positivas, né? A gente sempre no individual, a gente achando que vai fazer as coisas sozinho, isso eu acredito que não funciona, né? Então nunca é uma conquista do Guilherme, é um trabalho em equipe, né? Assim, quando meus colegas conquistam, eu me sinto parte também da conquista deles, né? Então, esses 2 pontos, né? Um é sempre vai trabalhar feliz, né? E o outro é compartilha tuas conquistas com teus colegas, que no momento que eles conquistarem, eles também vão compartilhar com vocês. Então, são 2 conselhos, então. São 2 conselhos. 2 experiências que te geraram... Isso, reflexões. Exatamente. Não vai virar coach depois disso. Não. Dependendo, pagando bem, o extra. Guilherme, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, tá? Espero que tenha gostado desse bate-papo aqui breve. E
sinta-se em casa sempre que quiser passar por Taquari, que não tem como passar por Taquari, Sim, é um pouco longe, tá? Mas muito obrigado pela tua vinda. Obrigadão, tá? Valeu mesmo, eu que agradeço o convite, tá? Até a próxima aí. Valeu. Esse foi mais um episódio do Conversa com Energia. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal e confira também esse conteúdo no Spotify. Um abraço e até a próxima.